Olá pessoal, professor Delvaney aqui. Neste vídeo serão abordados os principais sistemas numéricos, em que será dada uma ênfase ao sistema binário. O sistema binário é muito empregado na análise, construção e implementação de sistemas digitais. Por essa razão ele será abordado. Então, antes de abordar o sistema binário propriamente dito, convém fazer uma revisão sobre o sistema decimal, certo? Sistema extremamente utilizado no cotidiano. Temos também o sistema binário e do binário decorrem esses dois sistemas aqui, é o octal, que ele teve sua aplicação uh, reduzida ao longo dos anos devido à existência do sistema hexadecimal. Então, indiferente do tipo de sistema, o que constitui um sistema numérico? Basicamente, cada sistema numérico ele vai ter um número de dígitos que são utilizados para representar quantidades. Então, observa-se que o sistema decimal ele contém os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a combinação desses dígitos permite-se representar qualquer quantidade de qualquer substância, coisa ou material. Por outro lado, o sistema binário ele tem uma quantidade de dígitos diferente. Como ele é binário, se refere a coisas ambíguas, sim ou não, verdadeiro ou falso. E no contexto de sistema numérico, o sistema binário ele tem apenas o dígito 0 e o dígito 1. O sistema octal, por sua vez, ele vai ter dígito 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o hexadecimal, ele vai ter essa quantidade aqui, em que a partir do dígito 9 se utilizam letras, tá? Letra A, B, C, D, F. Então a primeira coisa que se pode observar é que um sistema numérico, ele possui uma composição, ele é formado por dígitos, certo? Então, a fim de fazer uma reflexão sobre as principais características de um sistema, será utilizado para essa finalidade o sistema decimal, por ser bem popular e de fácil compreensão, certo? Então, conforme foi dito, o sistema decimal ele possui esses dígitos, ok? Do dígito 0 ao dígito 9, popularmente ele é o mais utilizado. E bom, qual é a finalidade de um sistema numérico? É poder se referir a quantidades, tá? Entre outras. Então, por exemplo, se nós temos aqui 3 círculos, nós podemos informar a outra pessoa que isso aqui são 3 círculos. Ou seja, nós utilizamos um dígito para se referir a essa quantidade. A mesma forma, pode ser utilizada, por exemplo, 4 quadrados, 5 asteriscos e assim por diante. Então, é uma forma que o ser humano encontrou de comunicar a outro ser humano sobre uma determinada quantidade, certo? Então, esse é um raciocínio bem simples sobre isso, tá? Então, basicamente, o sistema decimal, e aí agora nós vamos dar uma ênfase a esse decimal, o que se refere ao decimal? Ao fato desse sistema ser representado por 10 dígitos, certo? E observem que nesse caso o zero conta. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então por isso que o nome desse sistema é sistema decimal, certo? Então basicamente também é importante ressaltar que esse sistema ele é um sistema posicional. Então, o que significa sistema posicional? É um sistema, e aí agora eu vou utilizar um exemplo aqui, é um sistema no qual a posição dos números determina
uma quantidade. Então, se nós observarmos aqui a união dos dígitos aqui que forma esse número 453, a gente observa naturalmente que esse dígito mais à esquerda, ele se refere à unidade, tá? Por que unidade? Porque esse 3 aqui, ele vai estar se referindo, por exemplo, a esse 3 aqui, ó, 3 unidades de um círculo, certo? Por sua vez, observem que à esquerda do dígito 3 temos o dígito 5. Então, o dígito 5, ele não se refere a unidades, mas sim a uma quantidade maior, que se chama dezena. Então, esse dígito, seja qual for ele, ele vai se referir a dezenas, ou seja, quantidades multiplicadas por 10, certo? Então, nesse caso aqui, 50 unidades. E o número 4, por sua vez, mais à esquerda, ele se refere a centena, ou seja, quantidades multiplicadas por 100, certo? Então, tem 400 unidades aqui, 50 unidades aqui, 3 unidades. A soma desses números denota a quantidade 453, certo? E aqui entra uma informação extremamente importante para o desenvolvimento desse estudo. Esse dígito mais à direita se refere a uma quantidade dígito menos significativo. Por que menos significativo? Porque ele se refere a uma quantidade menor com relação aos outros dígitos, ok? Por sua vez, a centena, ela vai se referir a um dígito que ele é mais significativo. Por que mais significativo? Porque ele denota uma quantidade superior aos dígitos que estão mais à direita com relação a ele. Então, a característica do sistema posicional é essa que está aqui demonstrada, tá? Dependendo da posição do dígito, a quantidade que ele contribui para o número aumenta ou diminui. Então, essa é a principal característica de um sistema posicional, certo? Então, analisando aqui um outro exemplo para explorar melhor essa questão do sistema posicional, tem-se, por exemplo, o número 2, 7, 4, 5, aí aqui uma vírgula, 214. E aqui a gente vai colocar 0, mas não faz diferença no nosso número, tá? Então, basicamente, observando esse número, o que a gente observa, com base no que foi mostrado, é que esse número mais à esquerda é o mais significativo. E aqui a gente usa uma abreviação que ela vem do inglês, tá? Most Significant Bit. E aqui é o LSB, certo? Mas no nosso contexto se refere ao dígito mais significativo e o dígito menos significativo, certo? E a questão é, bom, por que esse aqui é o MSB? Porque como nós observamos, ele contribui com uma quantidade maior. Só que nesse caso, observem que tem um milhar aqui, certo? Então, como é que o sistema decimal ele funciona para atribuir essas quantidades em um número? Ele usa a base 10, certo? Como é um sistema decimal, ou seja, tem 10 dígitos, ele vai se referir ao peso dos dígitos usando a base 10. Então, nesse caso aqui, tem-se 10 na 3,
aqui 10 na 2, aqui 10 na 1, aqui 10 na 0. Observa-se que a vírgula ela se refere a quantidades inferiores a zero. Então, a potência da base 10 ela se torna negativa. E 10 na menos 3, certo? Dessa forma, ou seja, empregando potências de base 10 nos dígitos com relação à sua posição, consegue-se identificar qual é a contribuição do número, do dígito no número, ok? Então, uma forma de se obter esse número é fazendo a soma do número multiplicado pela potência de base 10. E por falar nessa potência, convém observar que essas potências que estão aqui, certo? Em conjunto com a base 10, ela se refere ao peso. O que seria o peso? Ou seja, qual é a quantidade que essa posição contribui para o número como um todo, certo? Então a gente observa que aqui é a vírgula, certo? Então, por exemplo, essa potência aqui, ela contribui com valores inferiores a zero. Esse aqui contribui com valores inferiores a 10, esse aqui com valores inferiores a 100 e assim por diante, certo? Então, o sistema numérico, tá? Ele vai ter como característica os dígitos, certo? A posição desses dígitos e os pesos. Então, essas três características fundamentais compõem qualquer sistema numérico. No nosso caso aqui, o sistema decimal, os dígitos são de 0 a 9, certo? O sistema posicional tem unidade, centena, dezena, milhar e assim por diante. E os pesos são representados pela potência de base 10. Tantas quantos dígitos forem observados no número, certo? Então, a união disso tudo permite representar qualquer quantidade, ok? Então, como funciona a composição desse número, então, considerando os dígitos e as potências de base 10? É necessário, nesse caso, fazer a soma dos produtos. Então, 274,5,214, ele é igual a 2 vezes 10 na 3, mais 7 vezes 10 na 2, mais 4 vezes 10 na 1, mais 5 vezes 10 na 0, mais 2 vezes 10 na menos 1, mais 1 vezes 10 na menos 2, mais 4 vezes 10 na menos 3, mais 0 vezes 10 na menos 4. Então, observem, por que esse número aqui não faz diferença? Porque independente da potência, ou seja, da posição que ele se encontra, ele é zero. Então, ele não vai interferir nesse resultado aqui, no caso, nessa posição mais à direita, certo? Então, agora, observa-se que, utilizando os dígitos e utilizando-se os pesos, a soma do produto do dígito pelo peso vai retornar o número, certo? E aqui vem uma informação extremamente importante sobre qualquer sistema numérico, tá? Qualquer número, não só esse que está aqui, mas qualquer número é obtido
pela soma dos produtos de cada dígito pelo seu respectivo peso. Por que respectivo? Porque o peso ele vai depender da posição, tá? Nessa posição, o peso é 10 na 3. Nessa aqui, ele vai ser diferente. Mas a obtenção de um número, ela sempre vai obedecer essa regra. Bom, então, como funciona a contagem dos números no sistema decimal? Basicamente, observa-se que a contagem ela é crescente, tá? E observem que aqui nessa coluna estão os dígitos do sistema, tá? E o incremento entre um dígito e outro é uma unidade, tá? Então aqui é 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 1 é 4 e assim por diante. Agora, quando o último dígito é considerado na contagem, um novo peso, aí observa-se aqui, um novo peso é adicionado ao número. E a contagem, observa-se que a contagem, ela repete, tá? Então a unidade, ela fica repetindo e o número e o peso que foi adicionado, ele vai fazer a contagem também. Então, de 0 a 9, o próximo é 10. Aí conta 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O que vai acontecer aqui? O dígito mais significativo, ele vai mudar para o próximo dígito da contagem, que nesse caso é o 2. Então, ele era 1, passa a ser 2. Repete a contagem. Esse padrão ele vai se repetir. Aí observa-se que quando todos os dígitos do sistema eles se repetirem ao longo dessa contagem, o último dígito vai ser o 99. Por quê? Porque os dois são crescentes. Então, do 99 para o 100, observa-se que um novo peso é adicionado, tá? Então, o próximo é 100. Então, se ficar fazendo o 101, 102 e assim por diante, vai chegar numa condição em que tem-se 990, 991, 92, 93. Quando chegar em 999, um novo peso é adicionado, ou seja, o próximo número da contagem é 1000. E esses três aqui, eles vão repetir os dígitos de acordo com a ordem. Primeiro esse vai repetir, depois esse vai repetir, depois esse, e assim por diante, tá? Então, a contagem no sistema decimal, ela é crescente, tá? Assim como em qualquer outro sistema. Tem esse incremento de uma unidade ao longo de toda a contagem, tá? Observem que esse incremento ele se preserva mesmo quando o número atinge valores elevados, ok? E agora temos o segundo sistema, que é o sistema objeto de estudo de eletrônica digital e circuitos digitais. Então, primeira coisa, o sistema é dito binário. Então, se ele é binário, pressupõe-se que a base é 2, tá? Então, a base aqui não é mais 10. Dígitos do sistema binário, 0 e 1. O sistema binário, então, ele opera com apenas 2 dígitos e o binário também tem outros significados, tá? Mas de uma forma geral é uma coisa oposta à outra. Então 0 pode ser falso, 1 pode ser verdadeiro, o 0 pode ser aberto, 1 pode ser fechado. O significado disso é o mesmo, tá? Então ele tem apenas 2 dígitos e a base dele é 2. E por ser um sistema, ele também é um sistema posicional, tá? Então, o que é interessante observar nesse sistema? O número, a formação do número agora é um pouquinho diferente. Então, considerando, por exemplo, 1, 0, 1, 1,
vírgula 101. Considerando esse número que está aqui, isso aqui é um número binário, tá? Ele, por possuir 2 dígitos, o número não vai ficar muito diferente do que está aqui, tá? Vai ter 0 ou 1 no número. A base é 2, então o primeiro peso, e observem que por ser um sistema posicional, a base dele é 2 e ele tem pesos, tá? Tem 0, 1 e assim por diante. Então aqui é 2 na 0, aqui é 2 na 1, aqui é 2 na 2 e aqui é 2 na 3. À direita da vírgula, tá? A contribuição é muito pequena, então menos 1, menos 3. Então, basicamente, ele herda as características do sistema decimal, tá? Ele é um sistema posicional, ele é representado por dígitos, ele tem pesos, ok? Só que a formação do número já é um pouco estranha, tá? E bom, como é que funciona esse sistema? Assim como o sistema decimal, é possível utilizar a soma dos produtos dígito, peso, tá? E o que é interessante é que ao fazer isso, observamos então que 1 vezes 2 na 3, mais 0 vezes 2 na 2, mais 1 vezes 2 na 1, mais 1 vezes 2 na 0. Mais, agora os que estão à direita, né? 1 vezes 2 na menos 1, mais 0 vezes 2 na menos 2, mais 1 vezes 2 na menos 3. Esse resultado aqui, ele vai retornar um número que é maior do que 1 e é maior do que 0. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai retornar um número decimal, tá? Nesse caso, 11,625. E esse número, ele está na base 10, tá? Por quê? Porque isso aqui é uma soma, isso aqui usa a propriedade fundamental da aritmética, ok? Então, esse número binário que está aqui, ele é o equivalente de 11,625. Então, entre sistemas, existe uma equivalência, tá? Isso que é importante observar. Então, é interessante observar aqui também que no sistema binário, quando vai se fazer a soma dos produtos, acontece essa situação aqui, ó, em que 0 multiplica o peso. Então, aqui é 0, aqui é 0 e assim por diante. Então, é um cálculo mais simples de se fazer, tá? Mas ainda assim, ele possui o peso e o dígito. E a questão é, por que usar o sistema binário no lugar do sistema decimal? Ok? A gente observa que o número de dígitos, tá? O sistema binário tem um número de dígitos menor que o decimal. Por quê? Porque o decimal tem 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, como existem circuitos que implementam esses sistemas numéricos, se um circuito ele fosse implementar o sistema decimal, esse circuito ele ia precisar sintetizar 0 volts, o 0 no caso, não interessa quantos volts ele considera o 0. Ele ia ter que sintetizar o dígito 0, o dígito 1, o dígito 2, o dígito 3 e assim por diante. Então, um circuito trabalhar com esses dígitos e criar números através desses dígitos é inviável. Precisaria de um circuito para cada dígito desses aqui, tá? Agora, no sistema binário, é bem mais interessante, tá? Por quê? Porque no sistema binário, se trabalham com 2 dígitos, tá? Se trabalha com o 0 e com o 1. Então, aqui é uma característica marcante do sistema do ponto de vista de circuitos
e eletrônica, circuitos digitais, sistemas digitais e eletrônica digital, tá? É uma característica muito interessante. O decimal ele precisaria de circuitos analógicos complexos, tá? Com quantidade de componente grande, e ele não é utilizado. E só ressaltando, tá? É um sistema numérico, então ele tem dígitos, ele tem pesos, ok? E ele também permite representar números no sistema decimal. E ele representa quantidades também, tá? Esse número aqui, ele está representando essa quantidade. E ainda no sistema binário, tá? Convém fazer definições extremamente importantes no contexto de circuitos digitais, tá? A primeira delas, ela já foi feita de certa forma no sistema decimal, que é o dígito mais significativo, tá? Aqui é o dígito mais significativo. Bom, porque ele é o mais significativo? Vou abreviar aqui que vai ficar. Porque o peso dele é maior, tá? O peso dele sendo maior. Opa, vou colocar aqui 2 na 3. Agora sublinha. Agora sim. Fazer uma. Então, bom, porque o peso dele é maior, ele é o dígito mais significativo. Da mesma forma, tem-se que esse que está aqui é o dígito menos significativo. Dígito menos significativo. Agora, ainda falando sobre esses dois, em eletrônica digital, em sistema binário, se convenciona o seguinte, tá? Que esse dígito mais significativo, ele é denominado agora como bit mais significativo. Opa. Significativo, certo? Então, bom, primeiro, por que bit? Bem, esses dois dígitos são denominados bits no contexto de eletrônica digital e circuitos e sistemas digitais, tá? Então agora não se chama mais dígito, se chama bit. 0 é o bit 0, 1 é o bit 1. Então, bit mais significativo, a literatura convenciona como MSB. O que significa MSB? Significa Most Significant Bit. Certo? O que seria o most? Mais. Da mesma forma que aqui, teremos o least, ou seja, menos significant bit, ok? Então, basicamente, a abreviação desse aqui é LSB. É muito importante identificar no sistema binário quem é o bit mais significativo e quem é o bit menos significativo. Por quê? Porque dessa informação se deduz os pesos, tá? E se tem uma ideia da contribuição que esse dígito, esse bit, ele vai fornecer ao número, ok?
Então, assim como o sistema decimal, o sistema binário, ele executa contagem, tá? Só que a contagem aqui, ela é um pouco diferente. E se por um lado é vantagem ter apenas 2 dígitos, por outro lado é desvantagem. Por quê? Porque o número de dígitos para representar um número aumenta bastante, tá? Observem, a contagem começa em 0, contou 1, o que aconteceu aqui, ó? Esse peso é 2 na 0, esse é 2 na 1, né? Ou seja, o peso mudou. Ó, agora olha o que aconteceu aqui. Entrou outro peso, tá? 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2. Então, a quantidade de dígitos aumenta à medida que se pretende representar números maiores, tá? Mas ela aumenta de forma mais rápida que no sistema decimal, ok? Porque aqui já aumentou de novo, ó. Então isso é uma desvantagem do sistema binário, tá? O número começa a ficar muito grande, cheio de dígitos. Ainda assim, observa-se que os dígitos ou são 0 ou são 1, tá? Então isso aqui é interessante observar. Então, tem um detalhe também que convém mencionar, que é o seguinte: a contagem, vamos supor que ela é interrompida aqui, tá? A questão é, que número é esse que está sendo contado? Se a gente considerar a soma dos produtos, 1 vezes 2 na 2, mais 1 vezes 2 na 1, mais 1 vezes 2 na 0, isso aqui vai retornar 4 mais 2 mais 1, isso aqui é igual a 7. Então, se o número possui 3 dígitos, tá? 3 dígitos tá aqui. O maior número que ele vai contar é o 7. Por quê? Porque esse aqui já é um número menor, tá? 1 vezes 2 na 2, mais 1 vezes 2 na 1, mais 0 vezes 2 na 0. Então, embora 2 na 0 seja igual a 1, vezes 0, isso aqui é 0. Então, esse resultado aqui é 6. Então, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E a quantidade de bits ela vai aumentando e o peso também. Então, sempre a soma dos produtos ela dá uma ideia de que quantidade o circuito está contando ou está lidando com, ok? É interessante sempre utilizar esse artifício para se situar sobre o que está acontecendo, tá? Então, bom, mais alguns comentários sobre por que adotar um sistema binário para circuitos digitais. Aqui é outro ponto muito interessante, tá? Os circuitos digitais, eles, nesse caso, aqui vamos supor que é o circuito digital, tá? Esse circuito ele vai operar, tá? Observem que como o sistema é binário, ou seja, dígitos 0,1, o circuito ele pode operar com faixas bem amplas de tensões, tá? Então toda essa faixa de tensão aqui pode ser considerado como 1. Essa faixa que está aqui considerada como 0, e aqui está escrito binário 1, binário 0, e essa faixa ela é desprezada, tá? Outros tópicos exploram as características de circuitos desse comportamento que está apresentado aqui. Isso é interessante porque basta conectar então uma fonte de 5 volts do circuito, tá? Que ele é capaz de colocar 5 volts ou 0 volts nos pinos. Então,
A forma de onda, ela pode assumir esse padrão que está aqui, tá? E aí o que é interessante é que com apenas Então o que é interessante é que com apenas uma fonte de tensão, tá? Isso é uma característica muito importante. Uma fonte de tensão. É possível representar quantidades numéricas. O circuito digital consegue reproduzir esse comportamento e, com isso, identificar e tratar quantidades no contexto que ele está, certo? Então, essa é a principal característica. É esse padrão aqui que ele fica muito fácil para ser implementado, tá? Então é por isso que o sistema binário ele é amplamente empregado no contexto de circuitos para fazer alguma operação matemática, alguma operação lógica, certo? Então, um sistema que também ele é importante, mas hoje em dia ele perdeu inúmeras aplicações, tá? Ele foi substituído, é o sistema octal, certo? E aí, observando novamente aqui o nome do sistema, observamos que trata-se de um sistema base 8, ok? Então, por ser um sistema base 8, ele possui esse grupo de dígitos, tá? Dígito 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Ele também é um sistema posicional, ok? Então, ele vai herdar todas as características do sistema decimal, certo? Do sistema binário e assim por diante. Então, a fim de ilustrar a operação desse sistema, vamos considerar o seguinte exemplo. O número 417601 7601, vírgula 02. Então, assim como todo sistema posicional, tá? Ele vai ter os pesos, nesse caso a base é 8. Então aqui o peso é 8 na 0, 8 na 1, 8 na 2, 8 na 3, 8 na 4, 8 na 5. A contribuição aqui é menor, então esse peso aqui ele tem expoente negativo. 8 na menos 1, 8 na menos 2. Então, o que é importante observar é que, assim como os demais sistemas, tá? Esse número que está aqui, ele também pode ser representado através da soma dos produtos entre o dígito e o seu respectivo peso. E vai ficar da seguinte forma, tá? Então, primeiro vamos representar o número aqui. 41. Opa. 41760,02 base 8, ele é igual a 4 vezes 8 na 5, mais 1 vezes 8 na 4, mais 7 vezes 8 na 3, mais 6 vezes 8 na 2, mais 0 vezes 8 na 1, mais 1 vezes 8 na 0, mais 0 vezes 8 na menos 1, mais 2 vezes 8 na menos 2, certo? Então, uma outra forma de representação do sistema octal é essa que vai ser escrita em seguida. É 41760,02. No lugar desse 8 que está aqui, a literatura costuma usar um O de octal, certo? Então, tanto essa quanto essa nomenclatura se referem ao sistema octal.
Então a questão é por que esse sistema. Primeiro, aonde ele foi utilizado? Basicamente em protocolos, tá? Protocolos em firewall, em Unix e HDs, tá? Esses HDs desenvolvidos pela IBM para aplicações específicas, certo? Mas ele acabou caindo em desuso porque em seguida surgiu o sistema hexadecimal, que é um que vai ser estudado em seguida, ok? Mas é um sistema que ele merece ser revisitado, tá? Estudado. Então, assim como os demais sistemas, o sistema octal ele também tem uma contagem. Observa-se que aqui na primeira coluna a contagem ela mostra todos os dígitos do sistema octal. Quando a contagem atinge o último dígito, o peso muda, tá? Então ocorre a adição do próximo dígito aqui, que nesse caso é o 1. Então nós temos aqui 8 na 0, agora nós temos 8 na 1. Lembrando que, assim como os demais ali, o incremento é sempre de uma unidade, tá? E isso sempre esse padrão se repete entre adjacentes, tá? E ele vai ser mantido ao longo de qualquer contagem. E com ele também é possível representar qualquer número, certo? Então agora é apresentado o sistema hexadecimal. Esse sistema ele é bem importante em circuitos digitais, tá? E como foi mencionado, ele substitui o sistema octal, tá? Em várias aplicações, tá? Assim como todos os outros sistemas que foram apresentados e fazendo alusão ao sistema decimal, que é o sistema que é mais popular, ele vai ter todas as características de um sistema numérico, tá? Então, por ser hexadecimal, ele vai ter 16 dígitos. Agora, observa-se que quando criou-se uma situação em que o peso ia mudar, certo? Porque o próximo número depois do 9 seria o 10 em decimal. Nesse sistema adotam-se letras, tá? Então o 10 seria o A, o 11 é o B, o 12 é o C, o 13 é o D, o 14 é o E e o 15 é o F, ok? Então, ele possui, o sistema hexadecimal possui esses dígitos. Se porventura deseja se representar a quantidade 10 no sistema hexadecimal, não se usa 10, se usa A. Se deseja se representar o 14, se usa o E, ok? Então, os dígitos do sistema hexadecimal são esses aqui, certo? Precisa ser utilizado nessa sequência, nessa ordem. Senão, não é mais o sistema hexadecimal, tá? É outro sistema. Ele também é um sistema posicional. Então, o que isso significa? Que ele vai ter pesos, que ele vai ter dígito mais significativo, dígito menos significativo. Tá? Então, agora será examinado um breve exemplo, tá? Para poder trazer essas características do sistema hexadecimal. Então, para representar aqui um número hexadecimal, será adotado o seguinte número, como exemplo, A, dígito 0, dígito 3, dígito 9, dígito F, dígito 4, dígito 8, dígito 2. Como todo sistema, tá? E por se tratar de um sistema posicional, e aí aqui no nosso exemplo
esse número que está aqui, ele é a vírgula está aqui, ok? Então, como todo sistema posicional, o primeiro peso está aqui, tá? E aí agora observa-se que, como o sistema é hexadecimal, a base é 16. Por quê? Porque ele tem 16 dígitos, tá? Então, aqui é 16 na 0, aqui é 16 na 1, aqui é 16 na 2, aqui é 16 na 3, aqui é 16 na 4 e aqui é 16 na 5. Depois da vírgula, a contribuição fica muito pequena, então aqui é 16 na menos 1, aqui é 16 na menos 2. Então, potências negativas do lado direito da vírgula, potências positivas do lado esquerdo. E aí observa-se que o maior peso sempre na posição mais esquerda, então esse aqui é o mais significativo e esse aqui é o menos significativo, ok? Da mesma forma que os sistemas anteriores, ao fazer a soma do peso pelo seu peso, obtém-se o respectivo número, certo? Em decimal. Então, a contagem do sistema hexadecimal, ela sempre começa, e aí observa-se que ela sempre vai começar na sequência dos dígitos desse sistema, ok? Então, quando ele chega no último dígito, ocorre o incremento da potência, do peso, certo? Então, aqui o peso surgiu o peso de potência 1, aqui surgiu o peso de potência 2, e assim por diante. E aí observem que 1A é um número em hexadecimal, tá? 1B é um número em hexadecimal, 1C é um número em hexadecimal, certo? O 1A representa o 20, o 1B o 21. Então, esses números eles podem ser convertidos para o sistema decimal multiplicando o peso pelo número, tá? Vai ter o mesmo resultado. Só que no sistema hexadecimal não existe o 20, tá? É 1A. O 1B é o 21. Só que no hexadecimal, 21 não é 21, é 1B. E assim por diante, tá? Tem que considerar essas letras, certo? E a contagem, ela vai tantas quantas forem necessárias, tá? Tantas quantas necessitarem a quantidade que se deseja representar. E qual é a finalidade de existir o sistema hexadecimal? Vai ser comentado no decorrer desse vídeo, tá? Mas basicamente é representação sucinta, tá? Então, representação sucinta de dados, tá? Bom, por quê? Porque observa-se que esse número em hexadecimal ele é uma composição de bits, tá? Então tem o número binário, o equivalente em binário fica maior do que em hexa e por isso que se usa o sistema hexadecimal, é para poder abreviar as coisas, tá? Então, bom, agora que se conhece cada um dos sistemas de interesse, será abordada agora a conversão entre sistemas numéricos. Então, indiretamente, já estava se fazendo a conversão, agora vai ser formalizado, tá? Então, basicamente, falando um pouco, primeiro, por que o sistema decimal é importante, tá? E aqui ilustra-se uma máquina dessas de caixa rápido, tá? No banco. Observem que é um sistema
essa máquina, ela é um sistema digital, tá? Observem que quando o cliente ele usa a máquina, ele fornece informações para a máquina e a máquina, sem intervenção humana, devolve informações para ele. Então, isso caracteriza um sistema digital, ou seja, tem uma lógica dentro dessa máquina que é realizada por circuitos, tá? O que seria essa lógica? Calcular o valor do saque, certo? Imprimir um extrato, colocar as informações no extrato, identificar a senha do usuário, tudo isso é lógica, certo? E não tem o ser humano fazendo isso, a máquina faz sozinha. Bom, mas a questão é, por que o sistema decimal é importante nesse contexto? Tá aqui a resposta, tá? O que acontece? O usuário, ele entra com informações no sistema em decimal. Então, quando ele vai fazer um saque, ele digita aqui nesse teclado o valor que ele quer do saque, R$100, R$200, R$1.000. Observem que é uma quantidade representada no sistema decimal. E quando ele usa o teclado, ele pensa no sistema decimal, certo? Por isso que o sistema decimal é importante, tá? E da mesma forma que ele entra com informações, ele acessa e visualiza informações em decimal também. Ainda que seja uma máquina que execute isso, tá? Então, o sistema decimal é muito importante. Só que o sistema hexadecimal, assim como o sistema binário, também são muito importantes. Porque a gente observa aqui no slide anterior que quando a informação está sendo processada pela máquina, ela está em binário, tá? Ela não está em decimal. E aí agora falando sobre o sistema hexadecimal, certo? Por que ele é importante? Bom, aqui eu estou mostrando um osciloscópio, tá? Basicamente, conectado a esse osciloscópio, tem esse equipamento aqui, que é uma ponteira, tá? É uma ponteira digital. Por que ela é uma ponteira digital? Porque ela é um circuito que tem vários fios aqui, tá? Tem várias entradas, certo? E ela trata essas entradas e isso se transforma em pontos de medição, tá? Opa. Então, deixa eu arrumar isso aqui. E isso se transformam em diversos pontos de medição. E observem que aqui são fios, tá? Então, esses fios que estão aqui. E o projetista, o técnico, o engenheiro, a pessoa que está montando e testando o circuito digital, ela pode distribuir essas ponteiras ao longo do circuito. E ela vai visualizar as formas de onda em digital, ou seja, formas de onda que possuem ou uma tensão ou algo próximo de zero, tá? Observem que é onda retangular aqui, tá? Então é um sinal digital de fato. E a importância do sistema hexadecimal tá aqui, ó. Olha quantas ponteiras tem aqui. Tem pelo menos 14, tá? Tem 14 sinais aqui que estão sendo medidos. E a questão é a seguinte: como que vai se examinar 14 sinais nessa tela aqui, ó? É impossível, tá?
Não dá para avaliar essa forma de onda. Aqui é um sinal, ó. Aqui é outro sinal. E observem que a frequência é tão alta, tá? Que tem que aplicar zoom aqui e a escala está em 12 milissegundos, está em 200 micro e já está desse jeito. Imaginem nanosegundos, que é o necessário para poder visualizar esse período aqui. E são 14 sinais assim. O osciloscópio ele não consegue mostrar essa informação, tá? E é aí, exatamente aí, que entra o sistema hexadecimal. Por quê? Porque ele é uma representação simplificada do sistema binário, tá? Qual é a simplificação? A simplificação é essa. Vários sinais podem compor um número em hexadecimal. Não necessariamente os 14 estão compondo essa informação, tá? Para ser desse jeito aqui são 8, mas isso vai ser discutido. Agora observa-se que o projetista, ele não vai monitorar, ele não vai pegar esse sinal, o outro sinal, para avaliar o que está acontecendo. Ele vai ver se o número em hexa é esse aqui. Por quê? Porque o equipamento ele está enviando essa informação para outro equipamento, certo? Então esse equipamento ele está transmitindo, esse equipamento recebeu 5A, ele vai avaliar o que isso significa. Os equipamentos eletrônicos eles operam dessa forma, tá? Então baseado na informação que eles recebem, eles são projetados para ligar, desligar. Então, para o projetista olhar o que está acontecendo, é muito mais fácil olhar em hexadecimal, ok?